Vamos lá. Nós vamos começar 2015 falando sobre algumas coisas que eu acho são muito importantes para a nossa caminhada, não apenas como cristãos. Sendo você cristão ou não, sendo você praticante de uma determinada denominação ou não, alguns princípios deveriam fazer parte da vida, porque são princípios inerentes a ser humano. Claro que quando nós falamos sobre princípios inerentes ao ser humano, principalmente depois de uma semana como essa que nós encerramos, com as notícias que nós temos visto acontecer, atentados, violência, guerra, e agora, pior, o que já era até esperado, de um lado, gente que defende aqueles que morreram, e de outro lado, gente que defende aqueles que atacaram, como se a barbárie fosse justificada em qualquer aspecto. Você pode, como ser humano, discordar do que o outro ser humano faz, mas há limites razoáveis para a discordância humana. Bom, no entanto, nós vivemos num mundo não razoável, nós vivemos num mundo cada vez mais anti-fé, seja qual fé que a pessoa tenha, e isso é fruto de algumas coisas que têm acontecido e que nós vamos conversar nessa série que vamos começar hoje. Eu quero dizer que a ideia dessa série, que nós vamos fazer em janeiro, aconteceu quando eu estava lendo um livro, agora nesse período de férias, e dentro desse livro eu encontrei a citação de um cara que é um escritor dos Estados Unidos, e essa citação chamou a minha atenção. É como assim, a citação em si, dentro do livro, valeu o livro todo. É a citação que vai estar aí projetada para você, de um cara chamado Jeremy Rifkin, é um escritor norte-americano, que diz assim, usando de sarcasmo, para falar um pouco sobre o ser humano, e dessa citação dele é que nós vamos tirar o nome da nossa série, que eu estou chamando de Nosso Reino, Nosso Poder e a Nossa Glória, o perigo da idolatria de nós mesmos, ou do ser humano como um fim de todas as coisas. Veja o que esse cara diz, está aí projetado para você. Nós já não nos sentimos hóspedes na casa de alguma outra pessoa. E por esse motivo, não nos sentimos obrigados a fazer com que o nosso comportamento se comporte a um conjunto de regras cósmicas pré-existentes. Porque agora é a nossa criação. Nós fazemos as regras. Nós estabelecemos os parâmetros da realidade. Criamos o mundo e, pelo fato de fazê-lo, já não nos sentimos obrigados diante de forças externas. Já não temos mais de justificar o nosso comportamento, pois agora nós somos os arquitetos do universo. Não somos responsáveis perante nada fora de nós mesmos, pois nós somos o reino, o poder e a glória para sempre. Claro que ele faz um sarcasmo e um jogo de palavras com a oração do Pai Nosso que está nos evangelhos, onde Jesus termina num dos evangelhos dizendo: Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós tiramos isso e transformamos num novo lema do mundo que nós vivemos. Nosso é o reino, nosso é o poder e nosso é a glória para sempre. O ser humano se tornou o centro do universo, o referencial de todas as coisas, numa clara idolatria de nós mesmos. E isso você consegue notar pelo tempo em que as pessoas passam diante do espelho, se olhando, se analisando, cuidando de si mesmas. Claro, cuidando muito mais do exterior, porque o exterior é o que as outras pessoas veem. Como as outras pessoas não conseguem ver o que está dentro de nós, grande coisa se você carrega porcaria no coração, se você pensa da maneira mais terrível, não importa, as pessoas não vão ver isso. O que as pessoas vão ver é o exterior e vão passar a nos idolatrar, a nos admirar por aquilo que nós mostramos, não por aquilo que nós somos. Essa é uma forma de idolatria doentia que tem tomado conta da nossa sociedade. Agora já há manifestações mais trabalhadas do selfie.
Selfie são aquelas fotos horríveis e que as pessoas colocam na internet achando que estão abalando, porque sempre tem um ou dois tontos que vai lá e fala assim, lindo, linda, maravilhosa. Não importa quão feio você esteja. Se você está em depressão, faça uma selfie, coloca lá que alguém sempre vai dizer, lindo, estrondoso. Agora, a própria selfie começa a ter, como é que chama aquele negócio? Agora tem pau de selfie. É aquele pauzinho que você dá uma esticada para tirar. Se você não sabe que é um pau de selfie, você está por fora dos grandes lançamentos tecnológicos. Muito mais importante do que o iPhone 6 é o pau de selfie. Que você, se não tiver dinheiro para comprar, serve uma enxada. Você pega uma enxada, coloca lá o seu celular e dá para tirar do mesmo jeito, ostentando em pau de selfie. Claro que quando nós falamos dessa idolatria, nós não estamos falando de algo de fora da igreja. Porque quando você faz um resumo, inclusive das mensagens que são pregadas em muitas igrejas, essas mensagens são muito mais focadas no ser humano, nós, do que no ser humano Cristo Jesus, naquele que se tornou carne e viveu entre nós. Por exemplo, você consegue muito mais notar pregações do tipo características do ser humano vitorioso, como vencer em 2015, como conseguir, sei lá, ganhar na Mega Sena da virada, todo esse tipo de baboseira do tipo conheça Cristo, conheça Deus, conheça a palavra, é tudo muito focado no ser humano, porque nas próprias igrejas o marketing de mercado tem envolvido os líderes na ganância de crescimento, poder, e também essa própria glória que envolve as manifestações mais doentias do ser humano do nosso século. Idolatria. Bom, por esse motivo que nós vamos pegar essas três palavras que o Jeremy Rifkin usa no final da sua citação, e nós vamos tentar mostrar como é que o mundo tem vivido, como é que a nossa sociedade tem vivido cada uma delas, e o que a Bíblia diz a respeito delas. Hoje, por uma forma didática e fazendo a sequência, começaremos a falar de reino. Antes da gente falar sobre reino, deixa eu definir algumas coisas que eu vou usar como parâmetros a partir de agora. Reino é a definição de um estado em que o tipo de governo é a monarquia, com a consequente dominação de um determinado rei. Na Bíblia, nós compreendemos que esse rei é Deus. E todo o cosmos é a monarquia onde esse rei domina e governa. Quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de todos os lugares criados por Deus, ou seja, tudo que existe. A Bíblia diz que ele é o criador e sustentador de todas as coisas, quem criou e estabeleceu regras para a vida e o desenvolvimento de todo o cosmos, e a partir disso ele é o soberano sobre todas as coisas. Sendo soberano sobre todas as coisas, todas essas coisas deveriam ser feitas de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele preestabeleceu, segundo o que nós cremos como cristãos na palavra dele. Isso significa dizer que tudo deve ser feito da forma como ele determina. Porque ele não é um tipo de rei que foi colocado lá por alguém, mas é o criador de todas as coisas. Bom, é claro que fazer as coisas da forma de alguém não nos agrada muito, não é, casados? Fazer as coisas da forma de alguém, eu até postei no Facebook, achei legal uma camiseta que eu vi um cara usando, eu não lembro quem postou isso, mas é um senhor de idade que estava com uma camiseta em inglês dizendo assim, eu não preciso do Google, minha esposa sabe de tudo. Engraçado que eu falo isso e as mulheres riem daquele jeito assim, ai, é mesmo, ai, é mesmo, é assim mesmo. Nós sabemos que é assim. Nós, seres humanos,
não gostamos de fazer as coisas do jeito de alguém. Gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Claro que isso é um tipo de idolatria, porque nós queremos estabelecer as coisas do jeito que nós gostamos, do jeito que nós queremos e na hora que nós queremos. E se alguém pensa o contrário, deve ter algum tipo de debilidade. Porque como é que alguém se atreve a achar que as coisas devem ser feitas de outro jeito? Como eu falei da vida em casal, por exemplo, eu já digo isso várias vezes. Às vezes você está lá, sentado num determinado local da casa. Sei lá, tipo a sala. Aí a sua esposa resolve que aquele momento é hora de passar um pano na casa. Por onde ela vai começar? Pela sala. Aí você fala assim, mas amor, por que começar pela sala? Qual é a resposta? Porque sim. Aliás, você já deveria estar me ajudando numa hora dessa. Agora, você é homem. Você resolve que é hora de fazer alguma coisa. Aí a sua esposa diz assim para você, meu amor, por que fazer agora? Se você responder, porque sim, você está morto. Você é um homem morto. Você terá que fazer aconselhamento matrimonial com o pastor da igreja durante séculos. Séculos. Claro que é uma brincadeira. Ninguém gosta de fazer as coisas do jeito de outro. Por isso que esse discurso de Deus como soberano cada vez desce pior para seres do nosso tempo. Porque o nosso tempo tem funcionado dizendo para nós, você manda, você é o centro, a sua vontade é importante. Quando nós vivemos num mundo criado por Deus, mas do nosso jeito, nós mostramos também de alguma forma que nós achamos que o nosso modo de pensar e agir é melhor que o dele. Quantas vezes, por exemplo, quando a gente vai discutir algumas coisas que estão escritas na Bíblia, alguém diz assim, não, tudo bem que a Bíblia diz isso, mas no tempo em que a Bíblia foi escrita, é mais ou menos o cara está dizendo o seguinte, não, tudo bem que a Bíblia diz X, mas é que o cara não sabia que as coisas ficariam do jeito que ficaram. Aí eu olho e falo assim, não, realmente, Deus deve estar no escritório dele agora pensando assim, meu eu do céu, como é que... não acredito. Jean-Louis, não acredito. O quê? O Palmeiras contratou o Dudu? Não acredito. Péssima contratação. Deus deve estar preocupadíssimo, porque ele não sabia, realmente. E ele deve estar pegando uma Bíblia na mão nessa hora e falando assim, arcanjo, nós precisamos dar um jeito nisso. Quem escreveu isso aqui? Foi o Senhor. Não perguntei! Se eu quisesse a sua opinião, eu falava. Deus deve estar numa crise, chamando o ministério de editorial da Bíblia, tentando colocar alguma desculpa para dizer para nós, seres tão importantes, desculpa. O que eu escrevi há algum tempo não está de acordo com o que você pensa agora. Desculpa. Os céus estão em crise. Os céus estão em crise com relação à forma como nós não conseguimos mais enquadrar a nossa vida de acordo com a palavra. Nós achamos hoje que somos melhores que Deus para resolver as questões do nosso tempo. Nós somos melhores que Deus e somos os novos ídolos do universo. Nós mandamos, nós ordenamos, e daí, para adorar a nós mesmos, é só um passo. Só que há alguns sintomas disso acontecendo no mundo que nós vivemos. O primeiro deles, como reflexo da adoração de nós mesmos, é que hoje nós vivemos, em primeiro lugar, a ditadura da felicidade. Você merece ser feliz. E deve buscar isso a todo custo, não importa como. Você merece ser feliz. E usando inclusive a desculpa, você merece ser feliz, você pode fazer qualquer coisa.
O discurso do você merece ser feliz é altamente perigoso, porque coloca a felicidade humana como juiz de muitas coisas. Você pode, por exemplo, largar a mão de um casamento de 30 anos dizendo, eu mereço ser feliz. Mas também, se o teu vizinho, de alguma forma, incomoda você, você pode matá-lo. Porque o fato dele existir não o deixa ser feliz. Você pode dizer, não, mas esse argumento é absurdo. Se o argumento não vale para qualquer situação da vida, não pode valer para alguma outra. Eu mereço ser feliz. Ok? Mas onde é que está escrito que a felicidade humana deve ser o referencial final para qualquer atitude a ser tomada? No mundo em que nós somos os ídolos, isso faz todo sentido. Todo sentido. Segunda coisa, entre satisfazer a sua vontade ou a vontade de um ser superior, tenha ele o nome que tiver, satisfaça a sua, porque ela é mais importante. Satisfaça a sua vontade. Obedeça a sua sede. Você merece. Nos meios evangélicos é chamado os direitos do príncipe e princesa de Deus. Ai, você é príncipe do Senhor. Reivindique os seus direitos. Besteira. O único que tem direito é aquele que o conquistou na cruz. E que o fez para tirar de nós o que nós tínhamos como direito, que era o inferno, por causa do nosso pecado. Terceiro, o ser humano passa a ser a regra final de todas as coisas. O que faz bem para você? Faça. O que lhe dá paz? Faça. É isso que deve ser feito. Às vezes eu escuto gente dizendo assim, conversa cristã. As pessoas estão conversando e aí um outro diz assim, você está em paz? Ah, eu estou. Então siga em frente. Onde é que está escrito que a nossa paz, ou o que nós podemos chamar de paz, é referencial para qualquer coisa? Ah, você está em paz de ter matado? Estou. Tudo bem. Tudo bem. Sempre que você tiver vontade de usar algum desses argumentos idiotas, use o argumento contra você. Por exemplo, se você acha que o argumento eu mereço ser feliz é um argumento válido, coloque o argumento na boca da sua esposa e do seu esposo. E você já está entendendo onde eu quero chegar. Ok? Do tipo, ele chegar para você e falar, mas por que você estava no motel com aquelas 12 mulheres? Porque eu mereço ser feliz. Ah, não, então tudo bem. 4. Não há moralidade externa. Porque a lei final de todas as coisas é aquela que está dentro de você. E isso faz com que ninguém lhe seja superior. Porque a força está onde? Em você. Às vezes eu vejo cristão colocando no Facebook frases do tipo, eu vou buscar a força que está dentro de mim. Não, meu irmão, aquilo são gases. Você deve usar aquilo de outra forma. Não vá buscar a força que está dentro de você. Não faça isso. 5. Quebra de toda a hierarquia possível. Porque, como você é maior, você não precisa estar abaixo de absolutamente ninguém. Inclusive, estar abaixo de alguém significa que você está mudando os parâmetros da vida como ela deve ser. Você no topo, você no centro, você. Esse é o reino do ser humano. Agora, para onde é que ele tem nos levado? Para onde é que ele tem nos dirigido? Faça uma análise cuidadosa daquilo que você vê na TV, daquilo que você lê nos jornais, daquilo que você vasculha na internet. O ser humano, como detentor de qualquer reino, é gerador das maiores catástrofes possíveis, sejam elas dentro ou fora da igreja.
Agora, vamos olhar para o reino de Deus e a proposta que Deus tem para o ser humano, para o reino dele. O que eu quero dizer para você é que você faça uma análise cuidadosa para que você note se isso é ou não é viável. A proposta que Deus faz de acordo com o conhecimento dele de todas as coisas. Nós vamos olhar como texto central o Salmo 139 e vamos olhar alguns outros textos que vão nos ajudar na compreensão desse salmo. Mas o Salmo 139, em que o salmista faz uma declaração da soberania e do conhecimento de Deus, começa assim a partir do primeiro versículo. Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabes quando eu me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não o posso atingir. Essa é uma noção que eu tenho certeza que está se perdendo na grande maioria, inclusive das igrejas cristãs no nosso tempo. A noção da soberania de Deus. Que é a noção de que Deus criou todas as coisas, Deus sabe e conhece todas as coisas, porque Ele é o Criador delas, que determinou cada parte da sua existência, e como conhecedor de tudo, é soberano e pode fazer as coisas do jeito dele. Ora, por que Ele pode fazer as coisas do jeito dele? Porque Ele é o dono. Lembra da citação de Jeremy Rifkin no começo, quando ele diz, é interessante porque agora nós não nos sentimos mais hóspedes na casa de ninguém. E caso a gente não saiba, nós vivemos numa casa estabelecida por Deus, porque foi criada por Ele. É como se, você já deve ter passado por isso, você chega na casa de alguém, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Mas você sabe que é apenas um discurso politicamente correto para deixar você um pouco mais feliz. Você chega na casa da pessoa, o que ela diz? Fique à vontade. Sinta-se em casa. Você sabe, não é para você ficar à vontade e nem para se sentir em casa. Não faça isso. Essa é uma maneira educada da pessoa receber você e dizer assim, numa escala de 0 a 10 de ficar à vontade, vá para o 5. Numa escala de 0 a 10, essa casa é 5 sua. Porque imagina só, se alguém chegar na sua casa e você falar assim, fica à vontade, a pessoa já tira a roupa, fica de cueca e vai deitar na sua cama. Ué, se eu posso ficar à vontade e a casa é minha, se eu estivesse na minha casa nessa hora, com esse calor, eu estaria na minha cama, ia ligar o ar-condicionado, o ventilador e ficar de cueca sem televisão. Se a pessoa fizer isso, você vai pensar que essa pessoa é no mínimo o quê? No mínimo mal educada. Provavelmente com loucura. Mas é exatamente isso que nós fazemos na casa que Deus criou. Deus criou a casa, porque segundo a Bíblia Ele criou o cosmos. Aí, quando eu falo isso, alguém começa assim, mas e as teorias X, Y? Faz o seguinte, vai regredindo até o máximo possível. Vai chegar um momento em que qualquer teoria da existência do universo vai precisar de um agente externo. Qualquer teoria precisa de um agente externo. Porque se você colocar qualquer teoria ao infinito, não dá para chegar apenas à existência do nada para lugar nenhum. A não ser que alguém com um conhecimento muito superior possa fazer do nada alguma coisa. É o que nós cristãos chamamos de criacionismo. Dentro do criacionismo, você pode discutir um monte de coisa. Se for em 7 dias literais, se não for em 7 dias literais, não importa. Para nós cristãos, o que mais importa é, nosso Deus é criador de todas as coisas, estabeleceu todas as coisas segundo a sua vontade, a casa é dele, porque o cosmos é dele, ele definiu regras, e nós, como seres criados por ele, precisamos viver de acordo com essas regras, para que as coisas continuem a acontecer da forma como devem acontecer.
É claro que quando nós olhamos para a Bíblia, no terceiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, nós já vimos o ser humano quebrando isso, quando Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você vai morrer se comer. E o ser humano foi lá, comeu, morreu e depois reclama, mesmo tendo sido avisado. Tiramos Deus do centro da casa dele e colocamos nós mesmos. Seres finitos, completamente limitados. Aliás, quem pode garantir que tem um conhecimento definitivo e final sobre qualquer coisa? Quer ver só? Como nós somos seres conhecedores? Deixa eu fazer uma pergunta simples e eu gostaria de uma resposta definitiva, tá ok? É aquela resposta que você vai garantir para mim que nunca vai mudar. Ok? E se você quiser dar uma resposta definitiva, nós vamos fazer um contrato para você ainda hoje. Você vai assinar isso sob a pena de doação de todos os seus bens, caso mude. Segundo provas da ciência. Pergunta: ovo faz bem ou mal? Eu quero uma resposta definitiva. Vamos lá. Quem? Ovo faz bem ou mal? Porque, por exemplo, há pessoas por aí que se preocupam com dieta. Pessoas por aí se preocupando, porque 2015 eu vou emagrecer, porque não sei o quê. Se você está acompanhando as novas pesquisas, de 2003 até 2005 o ovo fazia mal. A partir de 2005, o ovo não faz tão mal. 2006, o ovo faz bem. 2007, o ovo faz bem, porém cuidado. 2008, novas pesquisas já estão indicando que o ovo agora não faz bem. 2009, ovo faz bem, mas como foi criada a galinha? Você tem, já estão colocando chip na galinha para você fazer. Agora, tem isso com carne também. Dependendo da carne que você compra, tem um código de barras que você acompanha o processo. Para mim, o que importa é mercado churrasqueira. É o único caminho que importa, mas você tem que verificar se a carne foi criada de acordo com os padrões estabelecidos pelo movimento dos chatos de plantão da Europa Central, por exemplo. 2010. O ovo voltou a fazer bem. Foi a conversão do ovo, ele se tornou evangélico e agora ele faz muito bem. É um ovo santo. 2011, nem tanto. 2012, mais ou menos. Última coisa, eles estão discutindo. Há lugares, eu estou falando disso sério porque eu fui dar uma pesquisada, tá? É sério isso. Dependendo do lugar, você pode comer um ovo por dia. Mas já há autores, nós temos inclusive estudiosos aqui, há autores dizendo que você pode comer 3 ovos por dia, dependendo da forma como o ovo for feito. Eu encontrei isso, né, segundo. Essa é uma pesquisadora norte-americana que ela garante que se você comer 3 ovos por dia não vai fazer mal. Não pode ser frito. Muito menos frito em azeite. Azeite extra virgem, então, frito, ele não aguenta altas temperaturas. Não é verdade? O azeite extra virgem não aguenta altas temperaturas. Porque o azeite extra virgem faz bem para o seu coração. No entanto, se ele esquentar um pouquinho, ele já ferra você. Você vai matar, vai morrer. Causa da morte. Ah, muito azeite extra virgem. Ah, mas também... É igual, por exemplo, alho. Olha que interessante, o alho. O alho é bom. Mas o alho é bom se for muito macerado, porque tem uma partinha no meio dele que libera uma substância que eu não consegui decorar o nome. Depois vocês podem procurar aqui. Põe um negocinho lá, fica bem no meio do alho. Mas você tem que macerar aquilo muito. Ou então, ter uma mastigação de vaca, que é o tipo, você mastiga, engole, volta, mastiga. Tem que ser porque aquela substância só é liberada com muita mastigação. No entanto, se a sua boca for minimamente quente, ela neutraliza aquela substância, porque aquela substância não pode ter oscilação de temperatura nem de 2 graus. Uau! Senão você morre. Igual todo mundo que não ouviu nada disso, porque as pessoas falam assim, mas você fica tirando sarro disso, mas olha, as pessoas gordas morrem. Poxa, me mostre um magro que não morreu. Eu, inclusive, não lembro o último enterro de gordo que eu fui. Eu não lembro daqueles que a pessoa fica olhando e fala, mas quem que vai levar o caixão?
Não tem. Eu estou brincando, tudo isso, antes que o pessoal fique mandando estudos científicos sobre alho, ovo, essa é tudo ironia, viu, gente? É só para dizer que a gente não tem um conhecimento definitivo sobre as coisas. Nós mudamos. Daqui a pouco vem uma nova teoria, a gente muda tudo que falava até agora. Porém, a Bíblia diz que não passará um pingo no i da lei de Deus. Toda ela se cumprirá. A nossa cultura diz que não há uma verdade, uma moralidade absoluta. Mas a Bíblia diz que tanto uma quanto outra estão em Deus. Jesus não é um caminho, é o caminho. Jesus não é uma das verdades, Jesus é a verdade. E Jesus não é uma das vidas possíveis, ele é a vida. Ninguém pode alcançar absolutamente nada da verdade a não ser por Cristo Jesus e pela palavra. E ele é a palavra, segundo o Evangelho de João. O texto continua. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor está lá também. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Para onde que eu vou fugir do Senhor? Aliás, desde que o ser humano foi expulso do paraíso porque pecou, ele tem tentado reconstruções do paraíso para tentar pegar de volta aquilo que ele perdeu, mas que só pode recuperar em Deus. Há muitas formas que o ser humano tem usado para viver o paraíso perdido. Seja em sexo, drogas, poder, que são os 3 grandes pilares da idolatria e da tentativa de satisfação humana sem Deus. Mas nada disso tem funcionado. Porque a Bíblia diz, lá no Salmo 43, versículo 4, o salmista fazendo uma declaração, diz assim: então eu irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. O salmista reconhece, bem como a Bíblia toda reconhece, que a única fonte possível de toda satisfação e alegria está somente e unicamente em Deus. Qualquer tentativa de alegria que não passe por Deus, que não o tenha como centro, é uma tentativa estúpida de reconstrução do paraíso segundo a nossa própria imagem e a nossa própria semelhança, o que não vai funcionar. Vai trazer ao ser humano o que tem trazido ao ser humano esse século. Porque segundo estudos, em 2020, daqui poucos anos, a depressão vai matar tanto quanto doença cardíaca. E é bem provável que com os avanços do tratamento, daqui a pouco, muitas das doenças que matavam há pouco tempo não matam mais. Mas ainda assim, o ser humano vai morrer das doenças que afetam a alma. Porque nós temos buscado tentativas de estabelecer o reinado do ser humano, sem deixar que Deus cuide do nosso coração e da nossa alma. Toda tentativa que passar por esse viés vai acabar em morte. Porque a Bíblia diz que só é possível a reconexão da verdadeira vida quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, como nosso substituto diante de Deus, aquele que pagou a dívida de pecado que tínhamos e que restabelece a vida plena, que ressuscitou e venceu a morte. A Bíblia continua, no Salmo 139, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A força não está dentro de nós. A força está naquele que formou tudo aquilo que nós somos,
cada espaço da nossa existência, cada átomo da nossa constituição. Assim nós não somos chamados a buscar qualquer coisa dentro de nós, mas somos chamados constantemente a nos voltar para o Criador de todas as coisas. O reino é dele. Há uma música famosa, se você quiser cantarolar, nós vamos inclusive colocar o refrão de Renato Russo, cantor maravilhoso, um dos preferidos do Rodrigo, está aqui, fã do Renato Russo. Numa de suas músicas, que eu não lembro o nome, porque também não interessa, depois você pode procurar, já fácil, ele diz assim: se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. É uma música que começa, segundo o Rodrigo me passou até informações, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, lá, 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 lá. Esse é bem pior, eu sei. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Uma pergunta, porque tem muita gente vivendo essa música como um lema da própria vida. Eu não confio em mais ninguém, confio só em mim. Você é totalmente, plenamente confiável? De verdade, vai, sério. Vai, vamos falar sério agora. Vai, você é plenamente, totalmente confiável? Por exemplo, nós podemos confiar em você quando você diz que acorda com o pé esquerdo? Você já mudou de opinião alguma vez? Sim. Nós não somos seres confiáveis. O nosso conhecimento é um conhecimento estúpido. Nós somos aqueles seres que falam assim: o que você quer comer? Qualquer coisa. Então não comer isso, eu não quero. Não é assim que você é. Porque assim, eu quero qualquer coisa. Isso não, isso não. Mas o que você quer? Não sei, mas agora eu já sei que isso eu não quero. E aí, a gente canta uma música dizendo assim: se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Besteira! Conversa fiada! Você não é confiável. Aliás, se você quer conhecer a pessoa que mais te engana, dá uma boa olhada no espelho. Quantas vezes, numa declaração de sanidade, talvez das poucas declarações de sanidade que nós seres humanos temos, é quando nós olhamos para nós mesmos e falamos assim: burro. Quem nunca, numa declaração teológica absoluta, olhou para si mesmo e pensou: mas que anta que eu sou? É aquele momento que Deus olha e fala assim: até que enfim, acertou, parabéns, os anjos cantam! Aleluia de Handel, tocando, porque ele fez a declaração mais correta. Não é confiável. Olhe para a esposa, sua esposa, e diga: eu não sou confiável. Olhe para sua esposa e diga agora: não confie em mim, amor. Nós somos seres tão absurdos que nós falamos assim: não é tanto assim. Por quem você coloca a mão no fogo? Diz aí, por quem você coloca a mão no fogo? Porque se está certo o refrão, praticamente um hino desse novo ser humano, que é o rei de todas as coisas, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Você põe a mão no fogo por você? Quer fazer uma declaração do tipo: Deus, eu estou aqui diante do Senhor nessa noite e quero dizer que se eu não for uma pessoa confiável, o Senhor pode arrancar minhas pernas. Quem topa, pode vir aqui, vamos orar já. Já ora aqui, já, tranquilo. E já canta o hino. Se você quiser alguém, quem confiar, confie. Dando as mãos, chorando. Eu confio em você. Para. Que reino idiota é esse? Estabelecido nos parâmetros de pessoas tão pouco confiáveis como eu e você. É por isso que o salmista diz na continuação do salmo: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Senhor, seus pensamentos são insondáveis.
Aí o salmista chega numa parte do salmo complicada, em que ele diz assim: quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Bom, antes de você dizer, a Bíblia é a mãe mesmo de todas as atrocidades. Bom, cristãos sérios e comprometidos sabem que jamais devem pegar um texto da Bíblia sem analisar a Bíblia por inteiro para tentar compreender o desenvolvimento da história da Bíblia para entender o que Deus quer dizer. Nós reconhecemos que até a revelação de Cristo Jesus não havia a revelação plena da vontade de Deus. Principalmente porque nós cristãos entendemos que até o advento de Cristo Jesus, todo ser humano estava inevitavelmente condenado à morte por causa do pecado sem solução. É por isso que, conforme você vai lendo a Bíblia no Antigo Testamento, você vê o ser humano de maneira desesperada, tentando alcançar o favor de Deus, sem lograr êxito nenhum nisso. Até que vem Jesus e faz uma leitura final da lei de Deus, mostrando como as coisas deveriam ser desde o início e se perderam por causa do pecado humano. Por isso nós vamos recorrer a um texto de Jesus para ver como é que cristãos devem analisar o seu sentimento, porque qual é o sentimento do salmista cheio de pecado? Eu quero pegar os meus inimigos e matar os meus inimigos. Eu quero pegar aqueles que odeiam a Deus e odiá-los também e acabar com a vida deles. É por isso que lá em Mateus 5, um tal Jesus, que é o centro do cristianismo, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, o que foi ensinado para vocês. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Que até então está totalmente em conformidade com o que o próprio salmista está dizendo. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Agora, aquele que é a revelação plena de Deus, a palavra final de todas as coisas diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essas são palavras de Jesus. E é isso que cristãos devem seguir. Diante de qualquer dúvida na palavra de Deus, sempre recorra àquele que tem a palavra final, Jesus. Ele é o ponto central de toda a Bíblia. Afinal, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro sobre Jesus. Você não pode fazer uma interpretação da Bíblia sem recorrer à Bíblia toda, que tem Jesus como centro. Qualquer exegese da Bíblia que não passe por Jesus é uma exegese que conduz à morte. Qualquer análise da Bíblia que não passe por Jesus é uma análise totalmente desqualificada. Toda análise bíblica, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, tem que passar por aquele que é a palavra, Cristo Jesus. E é por isso que qualquer ato de ódio, mesmo feito em nome dele, é totalmente e completamente ilegítimo. Ninguém pode odiar em nome de Deus. Ninguém pode odiar em nome de Jesus. Ninguém pode odiar em nome daquele que é o amor.
a maior e plena revelação do amor. Qualquer discurso cristão de ódio é um discurso totalmente legítimo, segundo o referencial de Cristo Jesus. Porque aquele que poderia destilar ódio, porque teria todo o direito de fazer isso contra nós, foi aquele que disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aquele que era o único que tinha direito de apedrejar pecadores, é aquele que constantemente está dizendo para mim e para você: vá e não peques mais. Reconhece o nosso pecado, não dá legitimidade a pecado algum, reconhece que pecado é pecado, mas dá oportunidades de conversão. Vá e não peques mais. Ninguém tem direito de qualquer discurso de ódio, seja contra jornalista, seja contra terroristas, em nome de Cristo Jesus. Então, se você quer destilar discurso de ódio, destile-os em seu nome. Jamais o faça em nome de Jesus. Isso é importante para cristãos que estão olhando para as notícias e se comprazendo com a morte. Esse não é um sentimento cristão. Seja ele pró-evangélicos, contra-evangélicos. Eu não estou fazendo esse discurso tentando defender muçulmanos, islâmicos, jornalistas. Porque, inclusive, o jornal francês fazia charges de humor altamente questionável, inclusive, contra a Trindade. Se você quer saber do que eu estou dizendo, é só procurar na internet, porque uma das charges mais famosas era contra a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que foi capa de um dos jornais do jornal francês. Como cristão, eu sou chamado a olhar para aquilo e entender aquilo como um desvirtuamento do ser humano vítima do pecado. Mas eu não posso destilar ódio por causa disso. Porque no reino de Deus, ódio é uma palavra que foi vencida na cruz. No reino de Deus, onde Ele manda, ódio é uma palavra que foi vencida na cruz. Por isso que o salmista, inclusive, termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração que deveria ser nossa. Sonda-nos, Deus, vasculha-nos, Deus, vê a nossa vida, olha as nossas inquietações, vê se algo te ofende e muda-nos. Porque o reino é teu. É o Senhor que reina. Jesus Cristo é o nosso Rei, aquele que estabelece todo e qualquer domínio. Jesus é o nosso Salvador e não adianta, nós não temos como produzir qualquer tipo de paraíso que venha substituir o paraíso que só é possível na volta a Ele. Ele é o nosso Senhor, aquele que deve determinar as nossas vontades, ações e reações. Ele é o nosso Mestre, é a palavra final de qualquer tipo de sabedoria. É por isso que nós não nos cansamos de falar sobre Jesus. É por isso que nós estamos dispostos a jogar fora qualquer tipo de interpretação bíblica que não passe por Cristo Jesus e pela graça que Deus revelou nele. É por isso que nós não queremos o reino, a não ser o reino que é de Deus. É por isso que nós não queremos 7 passos para vitória financeira em 2015, porque nós não vivemos para dinheiro. Nós gostaríamos de 7 passos para nos rendermos totalmente a Deus e esmagar a nossa própria vontade. Mas nós sabemos muito bem que não há 7 passos para isso. Há apenas uma manifestação: render-se à cruz. Render-se a Cristo Jesus. Colocar a vida diante dele, totalmente diante dele.
o reino não é nosso. Em 2015, você não está sendo chamado para estabelecer o ano da sua vitória. 2015 continua sendo o ano da vitória de Cristo Jesus, pois Ele é o Rei que governa. 2015 não é o ano do seu sucesso. Em 2015 nós somos chamados para viver para o sucesso de Cristo Jesus, para que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja pregado, para que ele seja exaltado. 2015 não vai ser o ano do sucesso da nossa igreja. Aliás, nós não queremos que 2015 seja o ano do sucesso de igreja nenhuma. Muito mais porque estabelecimento de sucesso de igrejas em nosso tempo tem a ver com crescimento numérico, tem a ver com poderio financeiro e tem a ver com pastores, líderes sendo colocados em pedestais que não são os deles. Nós queremos 2015 em que Cristo seja o total e irrestrito sucesso de todas as coisas. Nós queremos terminar 2015 não sendo conhecidos para que Cristo seja conhecido. Nós queremos terminar 2015 com você falando menos do ajuntamento e falando mais de Jesus. Nós queremos terminar 2015 com você não defendendo a sua igreja, mas defendendo aquele que morreu na cruz e ressuscitou por nós. Nós queremos 2015 em que as pessoas podem falar mal de nós à vontade. Podem inventar qualquer coisa a nosso respeito. Nós continuaremos lutando por Cristo Jesus. Nós continuaremos lutando por Cristo Jesus. Ele é que importa. Ele é o centro. Ele é o rei desse reino. E é para ele que nós vamos viver. Nós faremos tudo para ele. Inclusive, amar nossos inimigos, orar por quem nos persegue, abençoar aqueles que constantemente lutam contra o Evangelho de Cristo Jesus. O reino não é nosso. E como o reino não é nosso, nós não temos direito de fazer o que nós queremos. O nosso único direito é fazer o que Deus pediu. E é esse o compromisso que nós queremos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a viver para Ele. Amém. Senhor, ajuda-nos a reconhecer os princípios do Teu reino e ajuda-nos a viver para a glória do Senhor nesse ano. Ajuda-nos a reconhecer a Tua vontade, a aceitar essa vontade e ajuda-nos a sermos felizes na vontade do Senhor, para que possamos ser cada dia mais livres para obedecer ao Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.